Olá, Vera. Você não é apenas Vera, você é Vera Anita Bifulco. Bem-vinda, bem-vinda. Estou feliz. Gratidão por você ter aceito esse convite. Mais um nosso encontro aqui no Saúde e Leveza com Andrea Bottoni. E Vera, você é psicóloga, você é psico-oncologista, você tem um mestrado em cuidados paliativos nesta área na Unifesp e também coordena o Comitê de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia e é membro do Movimento Slow Medicine Brasil. Somos. E onde, inclusive, a gente anos atrás teve o prazer e a sorte de se conhecer, a gente teve inúmeras oportunidades de conversar de diferentes assuntos e dialogar aqui com você é uma coisa que vem de forma bastante espontânea. Nós decidimos de abordar neste nosso diálogo o assunto, a área de cuidados paliativos, que, como vocês observaram, não, Vera, você tem bastante conhecimento, bastante vivência, já há bastante tempo, está certo? Cuidados paliativos. O que são cuidados paliativos, Vera? Bom, Bottoni, é uma alegria sempre estar com você, né? E ainda mais agora, nesse nosso encontro de agora, falando sobre a minha área de atuação desde 2002 na Unifesp. Eu vou utilizar a definição de cuidado paliativo da Organização Mundial de Saúde de 2002. Atualmente, existem algumas pequenas mudanças em cima deste conceito, mas eu ainda prefiro utilizar este conceito de 2002 e explico por quê. Okay. Cuidado paliativo é uma abordagem, eu já gosto deste nome, abordagem. Na época da minha, como se falava, defunta mocidade, né? Quando eu era jovem, tinha uma coisa muito interessante que era assim, aquele rapaz está te abordando. Se usava muito essa expressão. O que é abordar? Aquela pessoa, ela está se achegando a você, ela está procurando uma certa intimidade, procurando se achegar, se aproximar. Obrigada, Bottoni. Então, cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes olha, em primeiro lugar, qualidade de vida. Sim. Qualidade de vida já é um conceito subjetivo que vai depender de gênero, de faixa etária, de cultura, de uma série de coisas, tá? De pacientes e familiares. Pacientes aqui, crianças, adultos e velhos, tá? Cuidado paliativo abrange todas as faixas etárias. E familiares. O cuidado paliativo não é só direcionado ao paciente e família, porque a família ela tem dupla função. Ela é cuidadora, mas ela é merecedora de cuidados também. Então, é impossível dissociar o paciente da família, tá? Diante de doenças, aqui dizem que ameacem a continuidade da vida. Eu diria assim, doenças que até o momento presente são incuráveis. Por meio de um alívio do sofrimento, tratamento da dor, que esse tem que ser impecável, e de outros sintomas de natureza física, psicossocial e espiritual. Entende? Natureza física, o homem é uma tríade, né? Corpo, mente, espírito,
mais ligado ao cultural, mais ligado ao social. Então, eu gosto deste conceito porque ele abrange o ser humano na sua espiritualidade. Então, isto é cuidado paliativo. Gratidão, gratidão. E aí eu te pergunto, qual é a importância dos cuidados paliativos na sociedade atual, especialmente considerando o envelhecimento da população e outras doenças? Bom, eu até paro um pouquinho, porque eu penso como é que eu vou abordar, como é que eu vou abordar essa tua pergunta? Como que eu vou... Você quer que eu te explique mais? Não. Todo mundo sabe que vai morrer, certo? É inquestionável, apesar de que ninguém quer, né? Mas é. E eu vou te responder da seguinte maneira. O professor Marco Túlio foi meu chefe na Unifesp e ele foi o pioneiro na educação em cuidados paliativos do Brasil. Eu vou utilizar a frase do professor Marco Túlio. Quando ele dava uma aula, ele falava assim: todo mundo sabe que vai morrer? Todo mundo sabe que vai. Como é que vocês estão preparados para morrer agora? Quer dizer, é uma certeza, mas ninguém está preparado, né? Daí depois ele perguntaram: como é que vocês gostariam de morrer? Eu gostaria de morrer que nem um passarinho, né? Ou eu gostaria de morrer dormindo, dorme para essa, acorda para outra, enfim. Ninguém falava assim: não, eu quero morrer com muito sofrimento, com muita dor, dentro de uma UTI, ligado a aparelhos, longe da minha família. Então, veja, apesar da morte ser algo que eu acho que é a maior certeza que tem, as pessoas não pensam na morte e não pensam na sua finitude. Mas todos querem morrer sem dor e sem sofrimento. Então, espera um pouco. Se você perguntar assim para mim agora, Botoni, Vera, você quer morrer? Por favor, me faça essa pergunta. Vera, você quer morrer? É isso? Não, eu não quero, Botoni. A vida está ótima, eu ainda tenho muitos planos, eu acho que ainda tenho um pouco de vida pela frente, né? Tenho menos futuro do que passado, mas eu não quero morrer. Agora, pergunte uma coisa para mim, Botoni. Você está preparada para morrer? Vera, você está preparada para morrer? Estou. Há uma diferença entre querer morrer, que eu acho que ninguém quer, e estar preparado para morrer. Eu estou preparada para morrer, eu não quero morrer. O que significa estar preparado para morrer? Significa pensar no assunto. Significa falar disso. Olha, eu tenho 3 filhas, certo? O assunto de morte é um assunto corriqueiro. Elas sabem das minhas vontades. Aliás, decisões de fim de vida jamais deveriam ser deixadas para o fim da vida, porque muitas vezes não dá tempo. Então, essas questões todas de finitude, questões ligadas ao término da vida, elas são faladas em momentos onde está todo mundo bem. Então, você percebe a importância dos cuidados paliativos e, principalmente agora que nós vivemos numa sociedade que envelhece a cada dia. Isto é fato. Então, se nós damos um prolongamento de vida, se nós temos agora muito mais velhos vivendo do que outrora, nós temos que dar qualidade de vida a esses velhos. Não somente dar mais dias à vida, mas dar mais qualidade de dias, qualidade de vida aos dias vividos. Outra coisa, eu trabalho no ambulatório de cuidados paliativos da Unifesp. Cada vez mais nós vemos como pacientes nossos uma população bem mais velha. Então, eu acho que aqui eu quero até registrar que é muito importante que os profissionais de saúde, porque cuidado paliativo ele é feito por uma equipe multiprofissional.
Não é somente o médico isolado. O médico A precisa equipe. de uma equipe, né? E é muito importante que esta equipe esteja preparada para entender este velho, este paciente velho, esse paciente idoso, dentro das especificidades da sua faixa etária. Obrigado, Vera. Obrigado pelos esclarecimentos e também pelas colocações, pelas reflexões. E aí eu te pergunto, existe diferença entre cuidados paliativos e cuidados terminais? E se sim, qual? Sim. Veja, o cuidado paliativo, ele começa, eu gosto até, muita gente pergunta assim, quando é que começa efetivamente o cuidado paliativo? Eu diria que é no momento em que existe sofrimento, seja ele de ordem física, mental ou espiritual. Então, geralmente eu entendo que ele começa no momento do diagnóstico, porque as pessoas elas não se preparam para as intempéries da vida. Se você for fazer um planejamento na sua vida, você nunca vai colocar coisas ruins. Você sempre vai fazer planos onde só acontecem coisas boas. Né? Só que as coisas ruins acontecem. Tem até um livro de um rabino que diz assim: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? É um livro ótimo, por sinal, eu até indico. Então é assim, o ser humano ele não se prepara para momentos de desafios na sua vida. Ele se encontra geralmente despreparado. Então, eu diria assim, o cuidado paliativo ele começa geralmente no momento do diagnóstico de uma doença que a medicina, para os dias atuais, ela não se mostra curativa. Quanto antes você começar o cuidado paliativo, você vai ter mais tempo de proporcionar ao seu paciente uma qualidade de vida em todas as fases do tratamento. Agora, cuidados paliativos exclusivos. Esses são cuidados realmente para o fim da vida. Diria, os últimos dias ou as últimas horas, a gente utiliza cuidados paliativos exclusivos. Porque no momento, por exemplo, do diagnóstico, você ainda pode ter uma medicina curativa, ou seja, uma medicina que ainda investe na curabilidade da sua doença, juntamente com uma equipe paliativa que vai cuidar de toda a parte da sintomatologia que essa doença pode provocar, por exemplo. E aí, muito obrigado. Me fiz entender? Perfeitamente, perfeitamente. Ainda bem. Acredito que vocês também entenderam. Que acontece, Vera? Dentro, por exemplo, de determinadas doenças, por exemplo, doenças crônicas, como se encaixam os cuidados paliativos? Eu vou te dar um exemplo, porque eu acho que fica mais fácil para o público que está nos assistindo. As demências, elas são as doenças neurológicas em cuidados paliativos mais longas que existem. As demências elas podem chegar a durar até 20 anos, de 15 a 20 anos. As demências têm cura para os dias de hoje? Estou perguntando ao médico. Não, você já sabe a resposta, não tem. Então eu diria para você, no momento deste diagnóstico, por exemplo, de um Alzheimer ou de algum outro tipo de demência, você já está começando o cuidado paliativo. Independente dos anos de durabilidade da doença. Porque é uma doença, por exemplo, as demências, elas culminam no óbito. E tem várias fases, né? Entende? Deixa eu te dizer uma coisa, Vera, por gentileza, entendi e te agradeço. Quais são as necessidades mais comuns, não sei se você pode dizer assim, dos pacientes em cuidados paliativos? Bom, a gente nunca pode generalizar, cada paciente é um paciente e cada paciente vive num universo, num cenário único. Mas eu diria que
indiscutivelmente, a primeira necessidade é o alívio da dor física. Depois, logicamente, o alívio da dor mental, da dor psíquica, da dor espiritual, da dor social, da dor cultural, né? Tem até um conceito de dor total da Cicely Saunders, que foi a precursora dos cuidados paliativos modernos, né? Aonde ela diz que a dor nunca é somente de um aspecto, né? Ela sempre inclui outros aspectos na. Você veja, você tem uma dor física, onde nenhum opioide consegue mitigar. Você tem que investigar se essa dor é somente física, se essa dor não tem aspectos sociais, aspectos culturais, aspectos espirituais ou aspectos mentais. Aquela frase, quando tudo dói, a dor não é somente física. Entendi, Vera. Né? Entendi. Então eu diria... Quantas reflexões, gratidão, Vera. E aí eu te pergunto, e quais são os desafios, novamente, sei que não se pode generalizar, enfrentados pelos familiares dos pacientes em cuidados paliativos? O maior desafio, eu acho que eu volto a dizer assim, as pessoas não se preparam para esses momentos de doença, as pessoas não falam de morte, ainda é um tabu, apesar de termos passado por uma pandemia há pouquíssimo tempo, mas as pessoas elas não se aproximam do tema, por N razões, né? Tem gente que fala assim, não vou falar de morte porque de repente atrai. Não atrai. Você falar ou você não falar, você vai morrer da mesma maneira. Se você falar, talvez você se prepare melhor, né? Porque se eu não me preparar, eu nem vou saber o que na verdade... Por exemplo, eu como velha, agora, eu confesso a você que é um assunto que se eu já pensava, agora eu penso mais ainda. Porque eu não quero sofrer para morrer. Então eu vou me cercar de uma equipe que proporcione isto para mim, ou pelo menos que tente proporcionar esse não sofrimento, né? Muito obrigado. E Vera, espiritualidade, religiosidade, qual é o papel? É fator protetor. Olha, existem inúmeros artigos científicos mostrando as evidências da espiritualidade como fator protetor no luto e nos cuidados paliativos. Gratidão. E aí, Vera, veja se você poderia compartilhar conosco, alguma história que te marcou relacionada com um paciente que você atendeu em cuidados paliativos, por favor. Olha, eu não vou partilhar nenhuma história específica, mas eu posso dizer que na minha prática clínica desde 2002, né? Eu atuo em cuidados paliativos há só 22 anos, Sim. né? Os pacientes que trabalharam a sua espiritualidade dentro ou fora de uma determinada religião, no decorrer da sua vida, eles fazem a passagem de uma maneira muito mais tranquila, mais harmoniosa. Obrigado. E os profissionais? Os profissionais que trabalham nesta área de cuidados paliativos, quais são os desafios ou os principais desafios enfrentados? Olha, eu acho que a gente aprende tanto com cada paciente. Eu acho que cada paciente, para mim, é um professor, sabe? Então, esses desafios, eu considero o cuidado paliativo quase que como uma filosofia de vida. Então, os desafios são muitos. Eu acho que o desafio maior é quando a gente não consegue, dentro dos nossos limites de conhecimento, de
propiciar um mitigar do sofrimento desse paciente. Obrigado, obrigado. E aí, Vera, fechando esse diálogo com você, eu te pergunto, aqui no Brasil, quais são, do seu ponto de vista, as perspectivas futuras para os cuidados paliativos? Bom, eu falo como uma profissional que começou em 2002, aonde nós não tínhamos referências bibliográficas nacionais. Nós estudamos com livros estrangeiros, o professor Marco Túlio fazia várias traduções. Nós, na Unifesp, montamos a primeira cartilha em cuidados paliativos, que nós entregávamos aos estudantes, porque os cuidados paliativos eram uma disciplina, na época, eletiva para enfermagem. E nós fazíamos acontecer 2 cursos durante o ano. Um curso de tanatologia no meio do ano, que é tanatologia, é o estudo da morte e o morrer, né, que teve o seu pioneirismo com Elizabeth Kubler-Ross, e depois, no fim do ano, nós fazíamos um curso de cuidados paliativos que se dividia em 4 dias. Né? Seria o estudo da morte, seria a bioética em cuidados paliativos, eu dava a psicologia da morte, que eu agora não chamaria jamais de psicologia da morte, eu chamaria de educação para a morte, né? Que nada mais é do que este preparo, né? E agora a última... espiritualidade em cuidados paliativos. Olha, você veja, em 2002 já nós dávamos aula de espiritualidade em cuidados paliativos, porque sentíamos o quanto é um fator tremendamente positivo para o paciente, para a família e para a equipe também. E agora nós temos, nesses 20 e mais anos, houve assim um desenvolvimento imenso nessa área. Ainda estamos engatilhando, mas se fala muito mais. Há muito mais ambulatórios de cuidados paliativos. Nós temos ambulatórios do SUS e muitos... Eu mesmo trabalhei no Instituto do Câncer. O SUS faz um trabalho maravilhoso nos ambulatórios de cuidados paliativos. Olha, está de parabéns mesmo. E em muitos hospitais. Então, temos bibliografia nacional em cuidados paliativos. Eu mesmo tenho 2 livros que eu coordenei, né, de cuidados paliativos. Então, nós estamos, não chegamos ainda no ápice, né, no desejado, mas o caminho está sendo trilhado muito bonito. O que dizer? Muito obrigado. Vera Anita Bifulco. Não, eu que agradeço de falar de um assunto que é a minha área de atuação, que eu acredito e que é maravilhoso. Maravilhoso Gratidão. mesmo. Obrigada, Bottoni. Obrigada.